Já está aparecendo para vocês? Sim, Tá. Bom, boa tarde, obrigada, Ana. Bom, eu sou aluna de mestrado do Programa de Engenharia de Transportes da COP, da UFRJ, e trago hoje esse tema, que seria sobre o uso de políticas tarifárias diferenciadas como medidas de gerenciamento de demanda. Essa pesquisa foi motivada principalmente pelo desafio de assegurar o estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de transportes, que hoje em dia, no Brasil, ele, na maioria dos lugares, é financiado basicamente pela tarifa. São poucos os lugares que você vê contratos que envolvem subsídio fixo, né, do município para esse sistema. Então, além da queda de demanda que vem acontecendo nos últimos anos, como já trabalhos anteriores mostraram, a gente tem um outro agravante para manter esse equilíbrio, que é também a concentração de demanda em horários de pico, né, tanto da manhã quanto da tarde, que faz com que o sistema seja subutilizado em grande parte do dia, porque é justamente com base nesses picos que ele é dimensionado. Então, isso aumenta, onera o sistema e aumenta esses custos operacionais de maneira desnecessária, já que na maior parte do dia ele acaba ficando parcialmente ocioso, né? E, tradicionalmente, para tentar estabelecer esse equilíbrio, é feito um incremento anual na tarifa com base em alguns cálculos, né, obviamente, mas essa abordagem tradicional que trata desse incremento de uma tarifa flat, ele nem sempre é eficiente, porque além de você acabar onerando a população, né, você prejudica a população que, por muitas vezes também, como outros trabalhos já mostraram, é uma parcela da população economicamente mais vulnerável. Isso também pode refletir numa queda de demanda. Então, não necessariamente o aumento na tarifa vai ser proporcional ao aumento na receita das empresas. E aí, o objetivo dessa pesquisa, que foi uma pesquisa de revisão, era de apresentar modelos alternativos de estruturas tarifárias, diferentes dessa tarifa única ou tarifa flat, levantar que tipo de estudo vem sendo feito com relação a esses modelos, e responder a um questionamento central de se vale a pena ou não investir recursos e esforços na implementação desse tipo de política. E aí o trabalho escrito, além do capítulo de introdução, traz uma metodologia, uma revisão bibliométrica, uma revisão sistêmica e, por fim, uma conclusão, né? E aí, trazendo só alguns pontos principais da revisão bibliométrica, que podem ser vistos mais a fundo no trabalho escrito, é interessante notar, né, que a partir de 2010 que se intensificaram estudos nessa área. Os primeiros trabalhos começaram na década de 70, mas 76% das publicações vêm depois do ano de 2010, ou seja, é um tema que vem crescendo muito, mas o Brasil especificamente ainda apresenta muito poucos trabalhos com essa temática. E aí, os principais modelos de tarifa que são apresentados são o distance-based, que é uma tarifa que aumenta conforme a distância percorrida pelo usuário, a precificação por horária, que seria variada justamente entre horário de pico e entre pico e fora pico, né? E uma tarifa por zoneamento, na qual se paga um valor fixo dependendo do número de zonas que são atravessadas na cidade. Esse trabalho tratou especificamente dos dois primeiros modelos, o distance-based e a precificação por faixa horária. Então, a primeira coisa que foi possível concluir com base no levantamento da literatura é que todos os resultados, todas as pesquisas mostram resultados positivos com a implementação dessas políticas, ou seja, elas têm, de fato, o potencial de influenciar no comportamento da demanda, tanto com relação à atração quanto à transferência dessas viagens entre faixas horárias, mas, obviamente, o resultado dos diferentes estruturas tarifárias é também diferente. Mas alguns outros pontos interessantes trazidos pelas pesquisas, eu vou comentar agora, por exemplo, Bianchi, em 1998, conseguiu mostrar que, além de a precificação por faixa horária, ela é capaz de influenciar o comportamento da curva de demanda e, sobretudo, influencia nos usuários com uma renda familiar menor. E Rabê e Andrade fizeram uma pesquisa no Brasil, mostraram que pequenas mudanças no valor da tarifa podem trazer um ganho muito grande em termos de transferência de demanda de pico para outras faixas horárias.
E a pesquisa de Tang mostrou que existem várias formas de você aplicar essa tarifa, não só através do desconto em horários de fora pico, mas também em alguns esquemas um pouco mais complexos com a tarifação, com a cobrança eletrônica, de um retorno, né, do valor da tarifa dos usuários que usaram o sistema no horário de pico, para eles poderem utilizar no horário de fora pico, ou seja, você incentiva o usuário a usar o transporte em outro horário sem tirar ele do sistema, né? Incentivando, sem tirar a receita do sistema, incentivando ele a continuar no sistema. E aí, com relação à tarifa percorrida na distância, o Wang, eles apresentaram 2 trabalhos muito interessantes, que são trabalhos continuados, aplicando o modelo de tarifa baseada na distância no metrô de Pequim. E no primeiro trabalho deles, apresentado em 2015, eles conseguiram provar que não necessariamente um incremento maior no valor da tarifa representa um aumento na receita, né, no lucro, porque eles aplicaram 3 modelos e o modelo intermediário deles foi o que conseguiu apresentar o melhor custo-benefício, porque o modelo de uma oneração maior no valor da tarifa acabaria representando uma queda de até 60% da demanda, né, o que não seria benéfico. E Matas, eles mostraram num trabalho mais recente que essas políticas são relevantes e são efetivas no sentido de atração de demanda, mas, além disso, a qualidade do sistema também influencia muito na quantidade de usuários do sistema, né? Às vezes mais até do que o valor da própria tarifa. E aí, algumas das conclusões que foram trazidas com base nesses levantamentos, né, é de que a precificação de tarifa baseada na distância percorrida ela é considerada mais justa pelos usuários e ela, de fato, se mostra eficiente para equilibrar custos operacionais e receita do sistema. Mas a tarifa diferenciada por faixa horária, dentre as duas, é a única que possui efetivamente o potencial de mudar o comportamento da demanda e reduzir esses picos na faixa da manhã e da tarde. Mas a grande dificuldade para a implementação dessas tarifas, como foi levantado na literatura, é como justificar a cobrança de preços diferentes sendo cobrado por um mesmo serviço, né? E às vezes até um serviço melhor, porque fora do horário de pico você tem uma lotação menor. Então, no Brasil, por exemplo, isso é uma coisa questionada pelo Ministério Público na tentativa de adoção dessas tarifas. Então, é algo que tem que ser analisado. E aí, por fim, respondendo ao questionamento inicial, foi possível entender que sim, a adoção desses modelos tarifários diferenciados são bem-sucedidos e foram bem-sucedidos em todos os casos que foram aplicados e que é importante, sim, continuar investindo nesse tipo de estudo e implementação para tentar auxiliar na solução dos problemas financeiros do sistema de transportes. Isso. Conclusões mais elaboradas podem ser vistas no meu trabalho, e aí, caso alguém tenha interesse, esse é o meu contato. Obrigada. Parabéns, Ana Luísa. Um belo trabalho e muita coisa ainda a ser feita, né? Sim, professor Marcos? Ana Luísa, parabéns pela sua apresentação. Relevante. Só um comentário, né, que eu achei o tema também interessante. Quando você fala sobre a questão do fora de pico, e de diminuir o valor da tarifa, e você tem aí algumas restrições para poder justificar, eu não estou acompanhando o seu trabalho, mas se eu puder colaborar de alguma maneira, de repente, uma dessas justificativas seria justamente o argumento de incentivar o uso do transporte público e diminuir a questão de veículos individuais também, mesmo no fora de pico. Entendeu? Alô? Tecnicamente, alguns trabalhos até falam sobre isso, né? Tecnicamente, a gente tem diversas formas de justificar isso, né? Os resultados e os ganhos são muito evidentes quando a gente está falando tecnicamente, mas, infelizmente, quando a gente está tentando falar sobre a adoção de políticas no Brasil, e, sobretudo, quando se trata de questões financeiras, às vezes as questões políticas perpassam as técnicas, né? Então, essa foi um impasse que os trabalhos apresentam, né, de maneira geral.
Mas, com certeza, esses ganhos de atração do número de usuários seria um ótimo passo para começar a justificar a implementação desses modelos, né? Ok. Parabéns, de fato. Você chegou a fazer alguma abordagem na sua pesquisa, Ana Luísa, considerando diferentes volumes de transporte, considerando tamanhos de cidades? Porque me parece, assim, uma cidade como Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, ou Santa Maria, umas cidades com entre 300 e 500 mil habitantes, onde o uso do transporte coletivo, embora ele não seja algo como acontece a demanda nas grandes cidades, ele é extremamente importante, né? Eu estou falando em relação a volume, mas que essas abordagens podem ser interessantes. Você chegou a fazer essa análise de cenários em relação a tamanhos de cidade? Não, ainda não. Essa foi uma pesquisa inicial que tem o objetivo justamente de dar base para continuação de estudos nesse sentido. Então, eu fiz um levantamento do que já havia na literatura e não encontrei nenhum tipo de comparação assim, ou nenhum estudo que tratasse especificamente de cidades de menor porte. Mas com certeza é uma abordagem interessante, assim, porque a gente acha que o transporte em uma cidade menor é menos complexo, mas não é bem por aí, né? Mesmos Verdade. problemas ou outros problemas que são tão complexos quanto de uma grande cidade, né? Ah, ok, verdade. Bom, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, principalmente para o Marcelo. Obrigada, tá, Ana Luísa? Parabéns pelo seu trabalho. Eu preciso esclarecer aqui, porque o Marcelo, eu respondi para você, mas a resposta foi exclusiva para a Xana. Eu não vi que estava uma comunicação privada aqui. Mas entraram na sala a Marina, não é? É Marina e isso. E o Marcelo. E como vocês entraram depois, por isso que vocês ainda não foram chamados, tá? A Marina ainda estaria, é a vez da Marina, né? Aí o Marcelo vai ficar para ser chamado depois, ok? Tá bom? Há mais alguma pergunta para a Ana Luísa? Ou a Ana Luísa já pode relaxar? A Chan mandou aqui no chat. Ela perguntou. Quer falar, Chan? Oi, posso? Não, na verdade, é só se. Então, não sei se eu perdi também essa parte do seu trabalho, mas se vocês consideraram alguma questão de equidade, porque tarifa por distância acaba afetando as populações mais periféricas, né? E que normalmente são mais pobres. Então, tem essa questão de fazer com que essas populações que já são mais marginalizadas acabem pagando mais pela tarifa. Então, não sei se vocês chegaram a considerar alguma coisa sobre isso. Alguns trabalhos trazem, sim, essa questão da influência do valor da tarifa nesse tipo da população mais economicamente vulnerável, né? Mas eles não falam especificamente se essa parcela dos usuários deixaria de usar o sistema. Pelo que foi possível observar, não, a princípio, até porque, por exemplo, o estudo de Wang que eles mostraram no metrô de Pequim, eles, além de conseguirem aumentar o número de usuários de maneira geral, eles atraíram novos usuários, mas eles conseguiram, mais do que isso, aumentar a receita através de um maior número de viagens pelos usuários já existentes, né? Eles, enfim, não sei se ficou claro, mas as duas pesquisas deles são continuadas porque uma foi antes da implementação dessa política tarifária e a segunda foi depois da implementação dessa tarifa. Então, eles fizeram uma análise pré e pós a implementação. E aí, além de mostrar que os resultados deles se confirmaram, foram superados, né? Então, o número de viagens em si aumentou mais do que o número proporcionalmente mais do que o número de usuários, né? Mas não foi uma pesquisa que estudou a fundo a questão da equidade. Acho que pode até ficar com uma sugestão aí para quem tiver interesse na área evoluir nesse sentido. Ok.